Propriedades elétricas do coração. Aqui podemos notar que o coração apresenta um sistema elétrico bem definido. As fibras musculares cardíacas são células excitáveis e a célula muscular espontaneamente vai gerar potenciais de ação que serão transmitidos ao longo do sistema elétrico cardíaco. Os sinais elétricos são gerados espontaneamente nesse ponto número 1, que é o nódo sinoatrial, também chamado de nódo sinusal. Esse pequeno grupo de células musculares especializadas contém ali um conjunto de células com aproximadamente 8 milímetros de diâmetro e 2 milímetros de espessura, próximos à entrada da veia cava superior. E esse grupo de células é então conhecido como o marca-passo. É o nosso marca-passo natural do nosso coração. Esse grupo de célula gera periodicamente potenciais de ação. Esses potenciais de ação são transmitidos ao longo das fibras, graças à propriedade de sincício que o coração, que as fibras musculares cardíacas apresentam. Os potenciais de ação são transmitidos ao longo dos átrios, das fibras atriais. Posteriormente, esses potenciais de ação são então levados para o nódo átrio-ventricular. O nódo átrio-ventricular é um segundo tipo de células modificadas, na verdade, também um marca-passo secundário, porém mais lento do que o nódo sinoatrial. Esse é o nódo átrio-ventricular, que separa os átrios dos ventrículos e é um tipo de tecido especializado em condução do sinal elétrico dos potenciais de ação cardíaco para dentro dos ventrículos. E aí, tá gostando da aula? Olha, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e marque o sininho das notificações para ficar sabendo de novas aulas. E lá no final, deixe seus comentários, as suas dúvidas e, se você gostou da aula, deixe seu like também, ok? Então, vamos continuar. De forma especial, as fibras musculares, tanto do nódo sinoatrial quanto do nódo atrioventricular, são fibras que chamaremos de fibras de resposta lenta. São marca-passos especializados em geração de sinais. As outras fibras atriais e ventriculares serão fibras de respostas rápidas. Logo abaixo dos átrios, já entrando nos ventrículos, temos o feixe de His, que vai se bifurcar para formar as fibras de Purkinje, que também são vias condutoras elétricas dos potenciais de ação, que posteriormente à passagem pelos átrios levarão para dentro dos ventrículos, que serão então distribuídos para as células ventriculares. Nós vamos, na aula de hoje, dar uma olhada especial nas células de resposta lenta. Então aqui eu tenho uma célula muscular. Esta é uma célula de resposta lenta, excitáveis. Dentre essas células, nós vamos encontrar o nódo sinoatrial e o nódo atrioventricular. Esses dois grupos de células apresentam algumas características muito interessantes que
inclusive já comentamos na aula passada. Então, para que possamos entender a geração de sinais elétricos, temos que olhar para a membrana dessa célula muscular de resposta lenta. Alguns transportadores vamos encontrar. Um dos transportadores muito importantes é a bomba de sódio e potássio, que vai bombear para fora da célula 3 íons de sódio e 2 íons de potássio para dentro. A bomba de sódio e potássio, ou sódio-potássio ATPase, é um transportador primário, um transporte ativo primário, e é um transporte eletrogênico. Fisiologia é parceira da anatomia. Eu sou fisiologista e te indico um anatomista que tem um trabalho fantástico, Rogério Gozzi. Tá? Vou deixar na descrição aqui abaixo para que você conheça o trabalho dele, certo? Vai gerar uma diferença de potencial muito importante. Como a célula bombeia, na verdade, efetivamente, uma carga positiva para fora constantemente, ali logo colado na membrana, teremos cargas positivas estacionárias e do lado de dentro cargas negativas. Cuidado que essas cargas negativas não são, logicamente, geradas pelo potássio, que é positivo. Essas cargas negativas internas são geradas por ânions orgânicos, fosfatos, proteínas, aminoácidos intracelulares. Um outro fator importante que resulta nessa diferença de potencial importante é um canal de potássio que temos, que no momento ele se encontra fechado, porém acontece um vazamento de potássio. Sabemos então que o potássio está concentrado no lado interno da célula. O potássio está concentrado no lado interno, no intracelular, já o sódio está concentrado no extracelular. O sódio está no extracelular em maior concentração e o potássio se encontra no intracelular em maiores concentrações. Porém, este canal, na verdade nós temos vários tipos de canais de potássio, não vamos entrar em detalhes agora, mas há um certo vazamento de potássio e esse potássio contribui também para a voltagem da membrana, que vamos chamar de VM. VM é a voltagem da membrana, que é medido pela unidade de milivolts. E aqui nesse gráfico abaixo vamos analisar. Então aqui a gente tem um vazamento, esse é um vazamento de potássio. Esse vazamento de potássio é natural durante o repouso da célula. O potássio em direção, no sentido do seu gradiente eletroquímico, esse potássio acaba então saindo aqui, vazando momentaneamente nesse período aqui. Um outro transportador importante que devemos chamar a atenção é uma bomba de cálcio. Essa bomba de cálcio joga cálcio para fora. O cálcio então vai ser concentrado fora da célula. Então a gente tem o cálcio em maior concentração fora da célula do que dentro. E temos ainda também um transportador que vai transportar cálcio também, só que não é uma bomba. A bomba utiliza ATP. Aqui a gente tem a utilização de ATP e aqui também a gente tem a utilização de ATP. Isso é um canal, é um transporte passivo, e este é um transporte ativo secundário que usa a energia potencial do íon sódio, que está represado aqui, e acaba entrando um transporte ativo primário, um transporte
passivo, um transporte ativo primário e um transporte ativo secundário, então eliminando o cálcio durante o repouso. Porém, devemos notar o seguinte: ao colocarmos um voltímetro na célula, nesta célula muscular, vamos perceber que essa célula apresenta uma DDP, uma diferença de potencial, que vamos observar exatamente aqui no gráfico, de menos 60 milivolts. Esse é o que nós vamos chamar de potencial, esse é o potencial de repouso.